Para se manterem competitivas e crescerem no mercado, as empresas precisam desenvolver líderes. Assim, é necessário identificar talentos que tenham esse perfil e prepará-los para que possam assumir cargos de gestão. Porém, como formar profissionais para gerenciar pessoas e também processos que ainda tenham um olhar estratégico sobre o negócio e principalmente que inspirem as equipes? Acompanhem agora uma entrevista que realizamos com a mentora em desenvolvimento de equipes, Juliana Bruneto. Erechim é uma cidade que tem um grande número de oportunidades de trabalho. Porém, existem fatores que impedem muitas pessoas de ingressar no mercado de trabalho. E também existem fatores que impedem as pessoas de se tornarem grandes lideranças dentro das empresas onde elas estão atuando. E para falar um pouquinho sobre a construção de líderes, sobre empresas, sobre negócios, está aqui conosco hoje a palestrante e consultora de negócios de empresas, Juliana Bruneto. A gente vai conversar com ela sobre este tema. Então, se você de repente está inseguro com a sua carreira, quer mudar, quer se profissionalizar, enfim, quer dar um up nesse ano, preste atenção nessa entrevista. Bem-vinda à TV Erechim. Oi, Sandra, muito obrigada pelo convite. Quando a gente fala de empresas, a gente pensa numa empresa que tem que crescer. E para que ela cresça, nós precisamos ter funcionários bem qualificados, mas também líderes dinâmicos que entendam as necessidades de fazer a empresa funcionar. Com certeza. Independente do tamanho da empresa, né, do porte, a gente sempre vai ter pessoas. E onde tiver pessoas, é preciso que tenha uma liderança para conduzir essas pessoas. E poder estar preparado para fazer essa condução não é algo 100% natural. Precisa de um processo, precisa de um desenvolvimento, precisa de um trabalho. E isso é o que eu faço, né? Isso é o que eu faço hoje no meu dia a dia. É tanto formar novos líderes, pessoas que não são líderes ainda, mas que desejam, que almejam com o passar do tempo, e também aqueles que já estão na cadeira, na posição, que almejam lapidar o seu trabalho, aprimorar, se desenvolver cada vez mais. É isso que eu faço hoje. Tem dores dentro das empresas que às vezes é difícil diagnosticar. Por exemplo, falta de líderes que estão atualizados com o mercado, falta de oportunidades para se tornar um líder. Essa é a real dor das empresas hoje? Sim, sabe que eu acompanho muitos empresários e também trabalho com muitas empresas, né, no Brasil todo, não só aqui na cidade de Erechim, da região, mas do Brasil todo. E um dos grandes gargalos, que eu diria assim, para o crescimento das empresas hoje é a questão da falta de mão de obra. E aí a falta de mão de obra vai desde a operação, de fato, até a mão de obra mais qualificada, para cargos executivos, para cargos de alta liderança. Aqui em Erechim, por exemplo, a gente vê, quando conversa com os empresários aqui da região, de que existe muito, sim, uma escassez de líderes preparados para assumir posições da alta liderança. E aí o que acaba acontecendo? Vindo muitas pessoas de fora. Então, ao invés de a gente ter no próprio município, na cidade, pessoas que vão crescendo, e se tem muita gente assim, mas poderia ter muito mais, porque as oportunidades são muito maiores do que a prontidão de pessoas, né, já preparadas para assumir essas posições. Verdade. E qual é a causa, as consequências de tudo isso dentro de um negócio? Então, né, quando a gente não tem, por exemplo, líderes preparados para poder conduzir as pessoas, provavelmente o negócio também fica comprometido, ele fica estabilizado, porque a gente precisa das pessoas para poder fazer o negócio acontecer e dar resultado. Então, quando a gente não tem essas lideranças, muito provavelmente a empresa muitas vezes tem até prejuízos. Por quê? Porque contrata muita gente, desliga, tem um turnover alto, porque de fato é a liderança que compõe esse arranjo combinatório, né? Precisa orquestrar as peças, as equipes, os talentos para ter um resultado positivo. Então, quando isso não acontece, ou a empresa fica estacionada e não consegue crescer, ou de fato ela acaba tendo muitos prejuízos, né, por conta de contratar pessoas que não têm um potencial, que não têm um perfil, ou até contratam potenciais, mas não tem um líder apropriado, tem um chefe, que é muito diferente, lá à frente dessa equipe, que não está preparado para desenvolver essas pessoas e não extrair o melhor delas. Então, isso é um problema, né, um grande problema que a gente tem. Tem empresas que eu trabalho que tem um processo de expansão muito grande pelo Brasil todo. E a primeira questão que se olha, né, quando se faz um plano de viabilidade para expansão do negócio, por exemplo, é quem serão as pessoas que estarão à frente desse negócio.
né? Quem será o líder que estará à frente representando a empresa lá naquela unidade lá da ponta. Então isso é fundamental. Pois é, algumas empresas, e de repente algum empresário até tá nos acompanhando e pensa, eu sou um líder, a minha empresa já existe há 20, 30 anos. Mas, porém, eu tenho vários gargalos, eu não consigo deixar os processos enxutos. Isso quer dizer que falta, de repente, uma liderança que tenha um olhar mais sistêmico sobre todas as áreas da empresa? Também. Acredito que também. Tem muitos empresários que realmente hoje têm sucesso ou que obtiveram sucesso ao longo dos anos por ter um perfil empreendedor, né, uma veia muito forte nesse sentido. Só que o mundo está mudando cada vez mais rápido, né? A gente sabe que a única certeza que a gente tem é que alguma coisa vai mudar amanhã. Então, com base nisso, esses profissionais, esses empresários precisam também estar constantemente se aperfeiçoando, se lapidando, porque aquilo que trouxe eles muitas vezes até aqui não garante que vai levar eles daqui para frente, né? No ecossistema, no mundo tão complexo, volátil, incerto como a gente tem hoje, é preciso sim que eles se desenvolvam. E além disso, que também possam, que é uma das questões também que eu acabo presenciando quando eu trabalho com as empresas, é que muitas vezes esses profissionais, eles são muito centralizadores. Então, muitos empresários que construíram a empresa, que colocavam a mão na massa, mas que agora precisam começar a formar sucessores para que o negócio continue e eles também possam garantir essa sustentabilidade do negócio, né? Sem a presença física deles. E isso é difícil, né? Mas tem como ser feito, desde que se estabeleça um processo, se construa isso, né, de uma forma organizada. E eu também faço isso com muitas empresas, que é ajudar nesses processos de transição e sucessão da liderança. Pois é, nós estamos aqui conversando com a Juliana e ainda eu não pedi para que você falasse qual realmente é a tua atuação, o que você faz, quem é a Juliana, da onde a Juliana surgiu, aonde ela se profissionalizou, por que ela está oferecendo esse tipo de trabalho para essas pessoas, porque você sentiu a dor dessas pessoas, porque era um desejo. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho também sobre isso. Então eu vou falar um pouco da Juliana, né? Quem é a Juliana? Então eu sou erechinense, nasci aqui em Erechim, a minha família também é daqui, tem algumas da região também, mas fiz faculdade de psicologia, então fiz psicologia na UPF na época, né? Consegui fazer uma formação bem robusta, bem forte, assim, no sentido de me profissionalizar. Depois, logo de pós-formada, eu comecei a trabalhar numa multinacional que nós tínhamos aqui em Erechim, que era a ABN, né, uma empresa de cartões plásticos, foi comprada, né, e aí acabou depois indo embora do município. Trabalhei na Aurora Alimentos também e trabalhei muitos anos no Sicredi, né, que foi o período mais longo que eu tive como seletista, sempre atuando na área de gestão de pessoas, né, sendo a pessoa que estava gerenciando a área, então com pessoas, todos os macroprocessos, desde a entrada do colaborador na empresa até o momento da saída dele, então todo esse ciclo de vida do colaborador, do funcionário, vamos dizer assim. E aí eu permaneci, né, como seletista até 2015. 2015 eu já não morava mais aqui em Erechim, eu estava na cidade de Goiânia, onde eu fazia a gerência regional da Regional Centro-Oeste do país, ali cuidava do Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Oeste da Bahia. E aí depois disso então, né, eu tinha até um projeto de morar no exterior, veio a pandemia, acabou não dando certo. Eu retornei a Erechim, que era a minha cidade natal, e aí resolvi abrir meu próprio negócio, né? Então um negócio, o que fazer, né? Quando a gente vai empreender assim, nesse momento ou nesse lugar e principalmente durante a pandemia, o que fazer? Então eu busquei mentorias para poder entender quais eram os meus pontos fortes, minhas qualificações. E aí eu fui resgatando na minha história e aí vendo que na minha própria história tinham as respostas para todas as minhas questões do futuro, né? Ou pelo menos até o presente. E eu sempre trabalhei com o desenvolvimento de lideranças. Então, mesmo quando eu estava como seletista, eu era uma intraempreendedora, né? Eu criei programas de desenvolvimento tanto para médias lideranças das empresas, quanto para alta liderança. Fui eu que desenhava os projetos, eu que acompanhava, construía. Então, eu tenho, assim, um histórico desde 2011 de construção de projetos de desenvolvimento de liderança.
pensando em todas as frentes, não só naquela liderança romântica ou numa abordagem de uma área de RH, gestão de pessoas romântica, é psicóloga, vamos fazer trabalhinho motivacional, que muitas pessoas às vezes confundem, não. Uma abordagem focada nos negócios, né, focada em resultado, onde eu tenho que ter sim, de fato, um líder bem preparado, que faça gestão também, para poder conduzir pessoas, processos e negócios. E aí eu comecei, sempre foi uma paixão minha, né, trabalhar com mais afinco nesse assunto. Então, hoje faz 4 anos que eu atuo, né, com esse trabalho. Também me tornei palestrante, porque é um campo que eu gosto muito. Eu acho que através da palavra, da comunicação, a gente consegue informar, ensinar muitas pessoas, né? Então, me considero uma líder educadora. Fui líder por muito tempo também e passei por muitas dores, que eu, inclusive, ajudo os meus mentorados hoje com os meus próprios exemplos, aquilo que eu fiz e deu certo, aquilo que eu fiz e deu errado. Então, tudo isso contribui para que eu não seja só uma consultora acadêmica, né, que vem lá atrás, aquilo que está bonito no livro. E sim, de fato, eu vivi, eu senti na pele dores que eu sei que muitas pessoas que estão como líder ou que não estão como líder sentem. Então, isso também acredito que me credencia para poder falar de um lugar com mais assertividade, com mais segurança e também com mais confiança. E aí os resultados, eles são muito positivos. Foram eles que fizeram com que eu continuasse, né, nessa jornada como empreendedora, trabalhando com a minha própria empresa e parceria com muitas outras empresas também. Pois é, quando a gente fala de liderança, é uma palavra que chama a nossa atenção, porque de repente a gente acha que a gente está preparado para ser líder, que nasceu para liderar uma equipe, mas não se permite essa lapidação para se atualizar com as novas tecnologias e entender que o líder, ele não é só aquele que designa, mas muitas vezes é aquele que faz. Exatamente. Eu acredito muito que um líder lifelong learner, que é a expressão que se usa hoje muito, né? Tem até alguns artigos sobre isso, que é aquele que busca o aprendizado constante, ao longo da vida. Né? Se a gente vai viver 100 anos, que esses 100 anos sejam de busca pelo aprendizado, pelo aprimoramento. É isso que vai nos credenciando, né? A cada dia poder estar mais preparado. E antigamente até, quando eu estudei psicologia, se acreditava, tinha alguns estudos que diziam assim que algumas pessoas têm traços de liderança. Isso aí, né? Traços de criança. Isso, traços de personalidade. E isso foi algo que caiu um pouco assim, não se usa hoje mais. Por quê? Porque se entendeu que qualquer indivíduo que deseje, que queira se tornar um líder, ele pode se tornar um líder. Claro que se ele tiver um perfil, dependendo para liderar qual negócio, qual área, né? Porque são áreas distintas. Vou fazer uma liderança de uma equipe de TI. Que perfil tem que ter desse líder para que ele possa liderar com assertividade uma equipe de TI, né? Vai ser um líder de uma equipe comercial que trabalha com vendas. Qual é o perfil desse líder? Então, são perfis também diferentes. E aí eu passo a entender que o indivíduo que tem a disponibilidade de poder se esforçar, de se lapidar, como um diamante mesmo, né? Vejo muito um processo como um diamante. Alguém que vai sendo lapidado e que se permite evoluir, melhorar, ele vai estando preparado para essa liderança. Eu acho muito difícil, né? E aqui é o macho, não, eu acredito que é muito difícil alguém por si só manter-se na posição de liderança sem se desenvolver, sem ler um livro, sem ter uma prática do dia a dia, sem ter experimentado essa posição, sem passar por dificuldades, porque são os problemas, os conflitos, os desafios que vão desenvolvendo de fato a liderança. Né? Eu digo para alguns mentorados meus, quando eles chegam na sessão, né, com alguns problemas, para a gente poder pensar juntos e achar soluções, assim, se eles não tiverem essa dor é que muitas vezes é o principal instrumento do aprendizado. Eu tenho que sentar lá e tenho que dar um feedback difícil para aquele colaborador. Tem que sentar lá e ter uma conversa difícil, uma conversa cara a cara. Nós sabemos que é difícil, mas se você se prepara para isso, se você tem um método, se você tem técnica para isso, tudo isso fica muito mais leve, fica muito mais confortável, fica muito mais justo, né? Não fica algo pessoal, então fica algo realmente profissional. Então tudo isso tem como ter aprendizado, né? Eu sempre digo, se a pessoa tem desejo, ela pode aprender. Vai ter que se esforçar? Vai, porque mesmo alguém que tenha muito perfil para liderança, vai precisar fazer muito esforço.
Porque estar na posição de liderança cada vez mais é você, como líder, ir até as pessoas. E não fazer com que as pessoas, esperar que as pessoas venham até você. Eu sou o chefe, eu tenho uma cadeira de liderança, eu sou o todo-poderoso, né? Antigamente até isso se sustentava. Eu acredito até quando eu entrei no mercado de trabalho, talvez você, assim, a gente tinha o chefe. O chefe falou... para aquela figura. Né? O chefe falou, a gente tem que obedecer. Tipo assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Era mais ou menos isso que a gente escutava. E hoje em dia, esse tipo de liderança não se sustenta. Né? Não se sustenta mesmo. Então, um líder que olha para perfis diferentes e consegue extrair o melhor de cada ser humano que vai estar trabalhando com ele na equipe, é esse o tipo de líder que as empresas precisam. E não é de graça isso. A pessoa vai ter que estudar, vai ter que treinar, vai ter que se preparar. Eu até gosto muito, Sandra, de falar e fazer uma analogia com a musculação, com a academia. Né? Todo mundo, quando vê um corpo bonito, magro, sarado, enfim, dentro dos seus padrões que seja, acha bacana. Mas muitas vezes não está disposto a pagar o preço que essa pessoa paga lá para poder cuidar da alimentação e treinar e ir para academia. Então, isso tudo tem um esforço muito grande. Era melhor estar em casa, sentado no sofá, muitas vezes? Claro que é ótimo, mas se você quer ter um resultado diferente, você tem que ter atitudes diferentes. Isso tem tudo a ver com a liderança, tem tudo a ver com o desenvolvimento das pessoas que querem crescer, se desenvolver, né, na sua carreira, que querem ganhar mais, que querem ser reconhecidas. Tem que ter esforço, e esforço dá trabalho. Então eu sempre falo, tu tá disposto mesmo a encarar essa, né? Você quer ser um líder, a gente vai trabalhar para isso. Vai ser fácil? Não existe uma promessa de que vai ser fácil. Mas se você tiver um propósito realmente que te move a fazer isso, com certeza vai ser muito mais leve, muito mais prazeroso e muito mais edificante. Porque o que um líder pode deixar para as pessoas, para uma comunidade, para uma empresa, é assim, imensurável. Tem aquele líder, tá na empresa, tá acomodado, a empresa funciona bem, ele tá ganhando dinheiro, tá tudo ótimo. Aí aparece a Juliana fazendo uma proposta dessas. Tudo bem. E aí ele começa a perceber que a empresa dele precisa preparar pessoas. Mas também vem aquele medo de preparar e aí a pessoa sair. E daí, o que a gente faz? Eu gosto muito, né, de uma frase que o Ray Kroc até falava, né, que foi o fundador do McDonald's, né, que ele preferia, era algo mais ou menos assim, que ele preferia, imagina se você treinar as pessoas e elas saírem, imagina se você não treinar e elas ficarem. Né? Então, quem você quer ter ao seu lado? Você quer ser grande, tenha pessoas que vão te colocar nessa condição. Então, um líder não pode ter esse medo. Infelizmente, pode ser que exista, né? Pode ser que exista lá no interior, mas aí ele precisa trabalhar, ele precisa ter autoconhecimento. E tudo isso tem como ir trabalhando. Como eu, além de trabalhar com a mentoria, também tenho a minha formação em psicologia, sim, eu aproveito sempre tudo que surge, né, dentro de uma sessão, por exemplo, para trabalhar. Porque às vezes são crenças limitantes que esse líder tem, medos realmente, porque são emoções básicas, né, que a gente tem desde a nossa formação. Então, se ele não olhar para isso e não cuidar desses sentimentos e emoções, é muito provável que ele caia em algumas armadilhas como essa. Na pandemia surgiram novos negócios e surgiram novas pessoas também que se desafiaram a empreender. Um caso típico são as mulheres que começaram a produzir bolos e doces. Mas precisaram contratar também pessoas para dar esse suporte para elas. E às vezes ali que está o gargalo, não consegue liderar a outra pessoa para criar processos que sejam interessantes para o negócio, que façam o negócio crescer e acabam perdendo muitas vezes o negócio. Também serve o teu trabalho para esse tipo de pessoa? Serve. Onde tiver, como eu disse, pessoas, a gente também pode trabalhar. Por quê? Porque muitas vezes essa empreendedora, ela precisa ser um faz-tudo no início. Né? Eu fui essa pessoa. Um faz tudo. Hora eu estava fazendo o contrato, hora eu estava negociando, hora eu estava criando material, hora eu estava desenvolvendo, hora eu estava lá negociando com o cliente. Então, né, eu costumava dizer assim, com qual departamento tu quer falar? Sou eu. Com esse departamento sou eu também. Então, é importante no início, porque a gente precisa saber se o negócio vai dar certo. Gosto muito
daquilo que os métodos ágeis trazem muito das empresas, das startups, né? Tu vai testando e vai melhorando continuamente, né? Então, essas empresas pequenas que começaram, antes de ter uma estrutura, talvez de uma confeitaria, como esse exemplo do bolo que tu trouxe, elas precisam realmente experimentar se o negócio vai dar certo. Ao passo que vai crescendo esse negócio, se elas não conseguirem organizar os processos, né, ter isso de forma estruturada, fazer uma boa gestão do tempo, que é fundamental, né, porque quantas empresas, tu sabe que o profissional que faz aquele doce, por exemplo, é maravilhoso, mas aí tu tenta entrar em contato, eu mesma agora estou organizando meu casamento, a pessoa demora para te responder. Por quê? Porque ela que responde os clientes, ela que faz a massa, ela que está lá na cozinha, então é complexo, né? Então, se organizar, eu diria que é um ponto fundamental. Que hora do meu dia eu vou fazer isso? Que hora do meu dia eu vou fazer outra coisa? Então, existem técnicas também e trabalhos para melhorar a gestão do tempo desses profissionais. E aí, junto com isso, sim, também vem profissionais que trabalham custo, né, toda a parte de investimento, porque um negócio, muitas vezes, ele começa e a gente começa tendo receita, né? Daí tu começa a ganhar e não calcula muito as tuas despesas. É muito comum isso acontecer. Tu não calcula as despesas, tu começa a ganhar dinheiro com a receita, e tu até esquece de deduzir aquilo que está tendo como despesa. E aí, quando eu tenho que contratar alguém, eu começo a enxergar isso como um custo. Mas vai me custar caro. Não, é a mentalidade que precisa ser ajustada. Isso é um investimento, porque se eu quiser crescer mais 50% do meu negócio, eu preciso ter alguém que vai estar ali fazendo isso. Então, precisa-se de ajuda, né? Sozinho é muito mais difícil, é muito mais complexo, dá muito certo por muito tempo, mas chega um momento que o líder precisa, né? Ele só tem 10 mãos, ele precisa de ajuda. Então, é importante também ser vulnerável, né? Ser humilde para dizer, bom, então quem vai me ajudar? E fazer as escolhas certas para isso, com certeza. Você trabalha com treinamentos personalizados e também mentorias. Qual é a diferença desses dois materiais? Legal, ótima pergunta, Sandra. O treinamento, então, ele vem muito como eu, Juliana, como uma líder educadora. Então, geralmente eu estou em sala ou online ou física, onde eu vou compartilhar conhecimentos, né? Eu vou repassar teorias, eu vou fazer exercícios práticos. Então, é um momento onde eu compartilho e eu coordeno a turma em sala. Então, por exemplo, eu desenvolvo um programa de formação de novos líderes ou desenvolvimento de líderes, eu vou trabalhar vários módulos dentro dele. Eu vou trabalhar módulos de autoconhecimento, onde as pessoas vão chegar com 20% de autoconhecimento e vão sair com 60% de autoconhecimento. Então, eu tenho um resultado até mais tangível, inclusive, né, no que diz respeito a conhecimento. E uma aplicação disso já na prática, porque não adianta também ficar só na teoria, né? 20% é teoria, né? E a gente sabe que 10% ali é mentoria e um processo como um todo, e mais de 70%, 60%, 70% é prática mesmo. E aí o treinamento é isso, eu vou treinar, vou para academia, eu treino todos os dias para desenvolver aquela musculatura. Então eu vou treinar minhas habilidades. Eu quero me desenvolver inteligência emocional. Então eu vou lá, monto um treinamento, falo sobre os 5 pilares da inteligência emocional, explico o que é, dou exemplos, faço as pessoas, né, perceberem como isso funciona e trabalho com a metodologia do aprendizado. A mentoria é um processo onde a gente guia mais individualmente cada indivíduo. Então, eu estou aqui com a Sandra hoje, eu vou fazer um diagnóstico, né? Então, como se a gente fizesse assim toda uma bateria de exames, né, um check-up. Aí eu vou ter um laudo. Então, quem é a Sandra? A Sandra tem isso, isso, isso e isso. Quais são os pontos fortes que a Sandra tem? Quais são os talentos que ela tem? E quais são os pontos de melhoria? Que se ela quer crescer, possivelmente, ela teria que desenvolvê-los. Então, isso a gente já tem mapeado. Na mentoria, a gente tem que ter um ponto de partida e visualizar um ponto de chegada. Então, por exemplo, se eu estou aqui em Erechim, que é um exemplo que eu sempre dou, e eu desejo chegar em Porto Alegre, qual é o caminho que eu vou percorrer, qual é a escolha desse caminho que eu vou percorrer para chegar lá? Como eu vou me deslocar de Erechim a Porto Alegre? Eu vou de avião, eu vou de ônibus, eu vou de carro, eu vou de bicicleta? Então, tudo isso faz a diferença. Eu estou aqui hoje na posição de um assistente de negócios ou de um atendente de loja ou de um operador de máquina e eu quero me tornar um gerente, um supervisor, um coordenador, ok? Eu visualizei a minha posição futura. Bom, o que eu preciso fazer para percorrer esse caminho para chegar lá?
Mas a grande diferença da mentoria é que muitas vezes o que um indivíduo sozinho faria em 2 anos, eu consigo acelerar para 6 meses. Nossa! Sim. E eu tenho resultados comprovados disso, de profissionais que atingiram cargos, inclusive, de alta liderança, de média liderança. Por quê? Porque eu acelero, eu ajudo esse profissional a buscar os atalhos. É como se eu fosse o Waze que dá o melhor caminho, que dá a melhor direção, que traz exemplos. Então, vou trazer um exemplo. Vamos supor que esse líder, ele precisa desenvolver-se e ser o melhor gestor de equipes, né? Conseguir se comunicar mais. Na mentoria, eu trago a informação para ele, eu trago como ele pode fazer isso e a gente treina, a gente cria um plano estratégico para ele voltar lá para o dia a dia dele e aplicar isso no dia a dia. E aí ele aplica, aí ele vai testar, vai dar certo, vai dar errado, vai dar certo, vai dar errado, e aí ele volta para a mentoria comigo. E aí a gente olha juntos todas as potências do que foi positivo, do que não foi, do que sabotou ele ainda, que ele podia ter feito melhor. Enfim, é uma análise bem completa e bem complexa. Eu trouxe só um exemplo, né? Mas assim, eu consigo customizar aquele treino exatamente para a necessidade dele. Como se a gente olhasse realmente para aquele indivíduo como um todo, tá? Eu costumo dizer que a gente tem 12 departamentos na vida. E aí a gente precisa olhar para esses 12, se for necessário. Essa mentoria, esse treinamento que você oferece para as empresas, ele tem um pouco de neurociência. E também tem etapas de criação de líderes, eu estou vendo aqui no teu perfil. Como é que é cada etapa e aonde a neurociência entra aí direitinho? Legal. Boa pergunta. A neurociência, ela permeia todos os assuntos que eu trabalho. Então, desde quando eu falo sobre inteligência emocional, eu preciso ajudar aquele indivíduo, mesmo que não seja um líder, a poder ter o melhor autocontrole das suas emoções, a fazer alguns exercícios para não ser reativo, não ser explosivo, né? Eu ensino ele as práticas de como ele pode fazer para contornar isso. E isso a neurociência explica, né? Por exemplo, quando a gente dá uma resposta reativa e está sob um efeito de emoção muito forte, a informação ainda está lá na amígdala. E aí ela precisa sair, processar e ir lá para o córtex cerebral, por exemplo, para que ela possa estar mais racionalizada, né? Então, por isso que a gente até diz assim, vai dar uma volta na quadra, vai tomar um café, dorme uma noite, porque isso ajuda de fato. Parece assim uma coisa assim do tipo simples, mas que tudo que eu explico, tudo que eu ensino, por mais que eu não fique referenciando a teoria, a ciência, os artigos, eu me baseio sempre naquilo que eu estudei e que tem sim comprovações científicas. E isso para as empresas, tanto para as empresas quanto para as mentorias. Eu também lancei, Sandra, no ano passado, as minhas mentorias online, né? Então, como um desejo, como um pedido de muitos clientes que gostariam de ter muitas acesso à Juliana, como eu moro em Erechim, a gente tem uma questão geográfica, né, de restrições geográficas. Então, como aquele indivíduo lá de Goiânia pode continuar tendo uma mentoria comigo? Como aquele lá do Tocantins, ou de São Paulo, de Minas, enfim. Então, são mentorias estruturadas, onde eu faço atendimento online e eu posso realmente atender todas as pessoas, né? Todas as pessoas. Então, tem uma mentoria específica que se chama Cocriando Líderes 1, que ela é voltada para pessoas que desejam ser líderes. Então, eu estou aqui na minha zona de conforto da minha empresa e eu gostaria de crescer. Eu quero ganhar mais, eu vejo as pessoas crescendo, eu quero comprar uma casa melhor, eu tenho viagens para realizar, sonhos. Ok, você sabe, se você se tornar um líder, você está mais apto a ter tudo isso, né? Porque a liderança, com ela vem também os benefícios da liderança, né? Eu falei antes muito dos desafios, mas tem muitos benefícios, né, de quem é líder hoje. Então, para esse público, eu tenho o programa Cocriando Líderes 1, onde a gente tem encontros uma vez por mês online, tem acesso à minha plataforma digital, tem conteúdos gravados, tem uma série de materiais lá que ficam disponíveis. Para quem já está na cadeira da liderança, e aí tu vai me perguntar assim, Ju, mas assim, quem já estaria na cadeira de liderança? Se você tiver um liderado, a gente já pode considerar que você é um líder, porque você vai ter um desafio de formar essa pessoa, desenvolver, orientar. Então, esse já poderia ser elegível ao Cocriando Líderes 2, por exemplo. E aí, dentro dessa jornada, as pessoas têm encontro 2 vezes por mês comigo, online também, em grupo, mais 2 encontros ao longo de 6 meses, individual também.
Nesse 2, a gente faz um check-up, que eu chamo de assessment, que é como se fosse um mapeamento todo do profissional, faz todo um plano de desenvolvimento, então já tem algo mais específico para aquele indivíduo. E aí, se quiser algo mais específico, daí eu tenho também o VIP 1 e o VIP 2, que é um desenvolvimento daí de 8 meses, onde a gente tem encontros de 15 em 15 dias, individual, só eu e o mentorado, né? Também é online, pode ser presencial, tanto faz, onde eu trabalho com o desenvolvimento específico daquele indivíduo. Então, eu trabalho muito com gerentes, com superintendentes, com CEOs, com conselheiros, né, acionistas de empresas, principalmente também para esse processo de sucessão, que é muito desafiador. Empresas familiares, né, empresas que têm, muitas vezes, ainda o proprietário mesmo à frente, né, da organização. Certo. Então, o teu material, ele serve para qualquer pessoa, mas tem aquela pessoa que, de repente, não tem condição de fazer um investimento. Tu teria uma indicação de livro, de material, onde as pessoas podem buscar um conhecimento para começar a mudar de vida, a ter um olhar mais sistêmico? Ai, ótimo. Sabe que hoje as redes sociais, né, elas estão por aí para nos servir, né? Por isso que eu digo assim, o que falta mais nas pessoas, e que se eu tivesse que dar um recado para os erechinenses, para os moradores desse município, essa cidade é uma potência, né? Eu digo, é um celeiro de empregos, como a gente vê o nosso prefeito falar sempre. Então, o que precisa é ter pessoas preparadas quando as oportunidades surgirem. Oportunidades surgem a todo momento, nós temos vagas de todas as naturezas, mas faltam pessoas qualificadas. Então, hoje, para se qualificar, você pode sim, se você não tiver tanto acesso, buscar um podcast para você escutar, né, da sua casa até o seu trabalho, seja no ônibus, seja no carro, porque o podcast ele também te instrui. Então você digita ali um conteúdo que você tem interesse e todos os dias você pode ter pílulas de um conhecimento um pouco maior. Livros nem se fala. Tem pessoas que muitas vezes dizem, mas eu não gosto de ler, né? Eu até estava com um caso essa semana com uma pessoa que estava com uma dificuldade na equipe dela que, meu colaborador disse que não gosta de ler. Eu disse assim, bom, né, respirei e vamos pensar quais são os caminhos que nós temos então com esse indivíduo. E existe muita gente sim que não desenvolveu o hábito da leitura, né? Então, não gosto de ler. Até hoje, audiobook nós temos disponível, gratuito, para aquele indivíduo poder absorver conhecimentos. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas é muito melhor do que nada. Eu sempre digo, né? Faz isso pelo menos ao invés de não fazer nada. Outra fonte de conhecimento, né, no próprio YouTube, eu mesma nos meus canais, né, nas minhas redes sociais, eu produzo conteúdo todas as semanas, então sempre pensando de que maneira eu posso levar um pouco desse meu conhecimento de forma gratuita, de forma acessível para as pessoas. Então, dentro da minha rede social, do meu Instagram, hoje eu faço produção de vídeos, faço produção, né, de diversas formas para também ajudar as pessoas de alguma maneira, né? Tinha uma época também, até o ano retrasado, que eu fazia lives semanais, isso está no projeto para acontecer esse ano, vai ser depois de maio, muito provavelmente, onde eu vou voltar a fazer as lives. Por quê? Porque eu sei que é uma forma também das pessoas aproveitarem um pouco desse conhecimento, né? Então, acho que existem muitas maneiras. O que a gente precisa é dar um chacoalhão em algumas pessoas, Sandra, e dizer que elas precisam sair da zona de conforto. E não é olhar para a cadeira do vizinho e ver por que o vizinho está ganhando mais. Ou questionar, olha, lá na minha empresa só trazem pessoas de fora para assumir a alta liderança. Mas sim se perguntar, o que eu posso fazer para eu poder me desenvolver? O que eu posso fazer para eu alcançar essa posição? Eu tenho que desenvolver uma habilidade, uma competência, eu tenho que aprender a falar melhor, eu tenho que me conhecer melhor, eu tenho que saber o que a mais. Eu tenho que liderar pessoas? Não tem problema, se você não sabe, tu pode aprender. Isso que é o mais magnífico. Verdade. Mas falta a força do querer. Porque quando a gente quer algo, eu sou prova viva disso. A gente consegue. Isso aí, a gente está começando o ano aí nos próximos dias, né? Porque passou o carnaval e aí começa o ano. É o momento ideal ainda porque a gente está com a cabeça fresca para mergulhar num treinamento desses e chegar na metade do ano, de repente, quem sabe, mudar de emprego para um emprego maravilhoso ou, de repente, fazer uma parceria fora do Brasil, aí os empresários que gostam disso e é importante
E trazer novas tecnologias também, mas precisa ser líder para fazer tudo isso, né? Com certeza, com certeza. E eu sempre gostei muito de estar envolvida com os negócios. Desde que eu iniciei a minha trajetória como gestão de pessoas, né? Por isso que eu disse antes que a minha atuação nunca foi aquela atuação romântica, né? Das coisinhas, que muitas vezes tem preconceito sobre isso. Inclusive, esse ano eu vou aproveitar, vou viajar para a China também, vou numa das maiores feiras que existe do mundo, né? Vou acompanhar o meu futuro marido, então vou aproveitar para aprender muito sobre uma cultura diferente. E todos esses meus investimentos de viagens, né, de intercâmbio, de formações no Brasil, que eu já fiz, formações no exterior, elas corroboram e vêm sempre para agregar valor, para que quando eu esteja frente a frente com qualquer pessoa que eu estiver conversando ou mentorando, eu tenha condições, eu tenha bagagem, ferramenta o suficiente para auxiliar aquele indivíduo no que ele precisa. Seja para inovar e criar um novo produto que vai ter, né, uma grande performance aí, ou até mesmo para ele se desenvolver, para ele poder ser uma pessoa melhor, um líder melhor, um pai muitas vezes melhor, uma mãe muitas vezes melhor, porque quando a gente melhora, todo mundo se beneficia dessas melhorias, eu diria assim, né? É verdade. Juliana, obrigada por estar aqui, foi uma aula que a gente teve gratuita hoje. Tenho certeza que as pessoas que acompanharam gostaram do que tudo que você falou. Acho que abre horizontes, faz a gente pensar. Obrigada por esse momento e depois de maio eu quero que você volte para a gente dar a sequência nesse assunto e de repente convidar também algum empresário para a gente discutir a dor de uma empresa aqui e para as pessoas se espelharem também, né? Que nem todo aquele empresário que hoje está lá no auge foi fácil para ele. Ele passou por muitas dores e ainda passa. Ele também precisa ser lapidado constantemente. Sim. E a gente vai falar muito sobre isso esse ano. Ai, fantástico, Sandra. Antes tu me perguntou, né, de que maneira as pessoas podem adquirir o aprendizado. Sim. Eu acho que podendo assistir programas relevantes como o de vocês, também é uma excelente forma de poderem estar abrindo a mente, pensando diferente, oxigenando. Então, quero parabenizar o trabalho que vocês fazem, porque realmente é isso que a gente faz, né, com a comunidade, com a sociedade. É poder trazer esses insights, esses insumos, esses cutucões, como eu digo, para realmente as pessoas se mobilizarem. A partir daqui é com elas, né? Mas o fato de dedicar um tempo para assistir, por exemplo, um programa onde está tanta informação rica, realmente isso pode ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Então, muito obrigada. Vai ser um prazer imenso voltar e conte comigo como parceira aí desse processo. Muito obrigada. E para você que está aí, no rodapé, está passando o telefone, e-mail, rede social, todas as informações da Juliana. Entra lá, incomoda ela, faz pergunta, tira ela da zona de conforto também. Boa noite. Tchau, boa noite.